Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. E hoje eu trago um vídeo muito especial que é a reação ao vídeo da Marilene Conceição. Ela que era catadora de latinha, passou no concurso do TJDFT. E eu, pessoal, sempre que estava me sentindo para baixo, achava que não ia conseguir, achava que não era capaz, tantas outras coisas, eu me apoiei nos vídeos da Marilene, né, como um porto de motivação, né? Aquele porto seguro de motivação. E eu não sou diferente de vocês, né? Tenho aqui as minhas limitações, tenho as minhas dificuldades, como todos nós temos. E eu também, como a Marilene aqui, e acho que muito menos do que ela, né? Me dediquei, me esforcei, corri atrás daquilo que eu queria e muito em breve aí estarei assinando o termo de posse no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Antes de qualquer coisa, eu quero falar para vocês que na época que a Marilene passou no concurso, antes de reagir ao vídeo, não era mais fácil passar no concurso, não era. Sabe por quê? Um dia desse eu estava comentando com um seguidor sobre este assunto e o seguidor falou assim, olha, mas naquela época era mais fácil passar, porque a dificuldade da prova era menor. Deixa eu falar para você, não era mais fácil. Naquela época, pessoal, a dificuldade de estudar era muito maior, principalmente para uma pessoa que não tinha condições. Eu morei por muitos anos em Águas Lindas de Goiás, acho que eu morei 11 anos em Águas Lindas de Goiás. E quando eu ia trabalhar, porque eu morava em Águas Lindas, mas eu trabalhava em Brasília e lá só tem um posto. Só tem uma ponte, que é a ponte do Rio Descoberto, que separa aqui, ó, o Goiás, tá? Do Distrito Federal. Então, eu trabalhava em Brasília, trabalhei muito tempo na Asa Sul. Quando eu ia trabalhar, eu passava pelo curso preparatório, que naquela época era presencial, em 2004, 2005, 2006, que era do pai do Gabriel Grangeiro, que hoje é o dono do Gran Curso Online. Se eu não me engano, o nome do curso era Obcursos, mas como eu estou falando aqui, talvez eu esteja falando errado porque tem muito tempo, mas eu acho que era Obcurso. E não era todo mundo que tinha condição de pagar um curso preparatório presencial. Nem todo mundo tinha condições, para você ter ideia, de comprar uma revista, uma revista não, uma apostila de banca de jornal, que é o caso dela. Ela não tinha dinheiro nem para comprar comida, imagina para comprar apostila em banca de jornal. Então, a situação assim, às vezes a gente fala assim, não, naquela época era mais fácil. Olha, eu digo para vocês, com toda a sinceridade, que as mesmas pessoas que reprovam hoje e as mesmas pessoas que passam hoje, salvo algumas exceções e salvo alguns motivos legítimos, fora essas pessoas, as mesmas que reprovam hoje são as que reprovavam antes. E como assim, João, que você está falando? Olha, eu vou te explicar. Eu vou te explicar a situação aqui. Hoje, nós temos o YouTube totalmente gratuito. E que você pode você pode compilar o material que você quiser. Com uma simples pesquisa aqui no YouTube, você encontra direito constitucional, direito administrativo, direito previdenciário, todo o material, matemática, informática, raciocínio lógico, tudo que você precisar para estudar. E você consegue estudar com qualidade de forma gratuita. Antigamente não era assim. Então, aquela pessoa que dá desculpas, eu não estou falando que é o seu caso. Eu não estou falando que você é um desculpeiro de plantão em vez de concurseiro de plantão. Não é isso que eu estou falando. Mas aquela pessoa que dá desculpas, aquela pessoa que sempre está procurando um cabide, uma muleta, né, para se escorar, essa pessoa de hoje era a mesma de antigamente. Era a mesma que lá naquela época também ficava procurando desculpas para não estudar. Ficava procrastinando. É a mesma pessoa. Então quem é que passava naquela época? Naquela época passavam os mais dedicados e aqueles que tinham acesso aos melhores materiais. Porque para uma pessoa humilde como ela, ter acesso ao material era muito mais difícil naquela época do que é hoje. Tanto que se fosse hoje, é porque a Marilene ela fez carreira no TJDFT
e deve estar muito feliz no TJDFT, já deve estar quase se aposentando. Mas se fosse nos dias de hoje, cara, com esse material, com essa imensidão de material que tem hoje, de forma gratuita, a Marilene aqui passava até para a auditora da Receita Federal se ela decidisse estudar. Você entende a parada? Por quê? Porque você vê nela garra, determinação, foco, disciplina, sabe? Uma pessoa disciplinada, uma pessoa determinada. Ela não olhava para os problemas que ela passava, ela olhava para aquilo que ela queria conquistar. Então é essa a diferença. E eu repito para você, naquela época era muito mais difícil, acredita em mim. Vamos reagir aqui ao vídeo? Vamos lá. De Braslândia não tinha banca de jornal. Então, para eu me informar de qual concurso estava aberto, eu tinha que pegar o ônibus e vir até a rodoviária, ler o jornal por fora, né? Então não tinha dinheiro para comprar, claro. E aí eu vi, eu tinha visto da Caixa. Aí eu não fiz porque eu não tinha dinheiro. Aí depois no TJ eu vi. Aí veio assim em mim. Meu coração, ué, mas se você não for fazer porque não tem dinheiro, você não vai fazer nunca. Eu lembro dessa época, pessoal, em que ela fala assim que ela precisava ver o jornal por fora para saber os concursos abertos, né? Na época eu não estudava para concursos, eu procurava emprego lá em Brasília, e aí tinha que comprar o jornal para ver ali nos classificados. Tinha o Correio Brasiliense, ela deve estar falando do Correio Brasiliense, que era o jornal mais famoso ali de Brasília. E aí tinha o Correio Brasiliense em que a gente olhava os classificados do Correio Brasiliense para procurar emprego, né? Ela falou ali de Brasilândia, eu acho que é Brasilândia, tá? Eu morava quase ao lado de Brasilândia, que é Águas Lindas de Goiás. Levando os meninos para creche, eu comecei a ver muita latinha jogada pelo chão. Aí eu comprei um carrinho de mão e na creche eu não podia entrar com o pé sujo. Aí eu comprei um carrinho de mão, na verdade o carrinho de mão não era para trabalhar, eu ainda não tinha tido essa ideia. Carrinho de mão, eu colocava uns 3 meninos dentro, aí o quarto a minha filha carregava no colo. Aí eu jogava o coberto em cima por causa da chuva, aí levava eles pra creche. Aí comecei a ver latinha pelo chão, falei, aí comecei a catar as latinhas, lembrei da minha mãe com a sacolinha lá, e minha mãe sempre que tinha uma festinha, ela fazia um aniversáriozinho, aí ela botava um saco assim, e ia enchendo as latinhas e ia vender. Falei, rapaz, eu vou fazer igual minha mãe. Aí subia catando as latinhas com o carrinho de mão, aí comecei a amassar e juntar nos sacos, aí daí comecei a vender latinha. Olha só, vocês viram ela falar, né, que ela comprou um carro de mão para levar os filhos para a escola, porque não podia entrar com o pé sujo. Deixa eu explicar esse contexto aqui para vocês. Quando eu cheguei em Águas Lindas de Goiás, e naquela época não era diferente em Ceilândia, Brasilândia, deixa eu ver aqui mais, Valparaíso de Goiás também, que é ali do lado, Céu Azul, Planaltina, tanto do Goiás como Planaltina do DF, Santo Antônio do Descoberto, que é o entorno ali, são cidades. Santo Antônio do Descoberto é uma cidade do Goiás, mas que fica ali ao redor de Brasília. Recanto das Emas, pessoal, ali era um lamaçal. Nessa época lá, de 2000 a 2010, não tinha asfalto ali, né? Poucas ruas ali naquela região, tanto de Brasilândia, Recanto das Emas, Samambaia, Ceilândia, poucas eram as ruas que eram asfaltadas, então era um lamaçal, cara. Na época da chuva era uma lama sem fim. Na época do calor, do sol, era uma poeira sem fim também, né? Tanto que o pessoal falava assim, Águas Lindas, por exemplo, quando não é lama é poeira. Alguns bairros de Brasilândia, de Recanto das Emas, de Ceilândia, né? Quando não é lama é poeira, é disso que ela tá falando. Então por isso que ela tinha que pegar as crianças, levar no carro de mão, porque não podia entrar na creche com o pé sujo. E aí ela percebeu ali as latinhas no chão e falou, já que eu tô tendo esse trabalho, né?
de levar meus filhos até a escola para não entrar com o pé sujo, eu vou juntando latinha e volto juntando latinha, né? E aí assim ela fez. Quando eu fui fazer o concurso de auxiliar de enfermagem, eu não passei. Eu tava com tanta fome que as letras caminhavam assim, olhando pra prova. Aí, quando foi em 99, e eu chorei muito, eu tinha acabado de terminar o curso e eu errei coisas que eu sabia de cor. Então, quando a gente foi fazer a prova, a mãe levantou cedo, fez um almoço delicioso, pegou a gente, levou lá pro terminal, colocou a gente dentro do ônibus pra gente não pegar nas paradas cheias. Aí eu fui com a minha irmã, aí eu deixei minha irmã no ponto de prova dela e fui pro meu local de prova lá na L2. Então assim, quando saiu o resultado, aí eu falei assim, mãe, a gente comprou o jornal com a lista dos aprovados do TJ. Aí ela falou assim, e aí, achou um nome conhecido? Aí eu falei assim, achamos. Aí ela, achou? Eu falei, achamos. Ela falou assim, de quem? Aí eu falei assim, o meu. Ela, você tá brincando? Aí, eu nunca fui muito de brincar, né? Aí eu falei assim, por um acaso eu sou de fazer brincadeira? Aí ela olhou assim, ela me dá esse jornal aqui, deixa eu ver, ela olhou. Aí ela pegou, minha filha, isso é o melhor presente que Deus pode me dar. E foi uma alegria, né? A primeira coisa... Pessoal, é emocionante, eu me emociono, porque eu sei o quanto é difícil, né? E ela falar do apoio da mãe, você vê, né? Na primeira prova que ela reprovou, ela disse assim, que ela tinha feito o curso de enfermagem, às vezes com muita dificuldade, com muita luta, né? Com muito sacrifício. E ela tinha conseguido fazer o curso de enfermagem, né? Talvez ela imaginasse ali de atuar na área da saúde, não sei. Depois ela teve uma reviravolta na vida e acabou não atuando. Isso é normal na vida da gente, né? Foi trabalhar no TJDFT. Eu acho que ela, na verdade, ela não. Eu penso que a Marilene, eu não sei, eu não conheço ela pessoalmente. Talvez um dia eu tenha esse privilégio. Talvez não é nem que ela buscava ser enfermeira, ela só queria ter o sustento da família. Podia ser sendo enfermeira, sendo gari, sendo técnica do TJDFT, sendo, sabe? Ela queria ter o sustento da família, seja de que jeito fosse. E aí, ela não passou nessa prova. Veja, ela tinha terminado o curso de enfermagem e ela estava com conhecimento fresco na cabeça, mas ela estava com tanta fome que vocês perceberam aí que as letras andavam, caminhavam na frente dela. Quando foi na prova do TJ, a mãe dela falou, não, dessa vez vai ser diferente, dessa vez minha filha não vai fazer a prova com fome, né? Então a mãe dela levantou cedo, fez a comida, fez o almoço delicioso, como ela disse, colocou no ônibus, levou, para que ela não pegasse a rodoviária lotada, né? Era uma data de concurso público, provavelmente a rodoviária estava lotada, poucos ônibus naquela época. E aí nesse ela veio, né, e o nome dela saiu dentro das vagas. É bom falar isso, tá? Porque eu já vi uma outra entrevista dela, que ela passou pro TJDFT dentro das vagas. Vamos lá. É o melhor presente que Deus pode me dar. E aí eu falei assim, o meu. Ela, você tá brincando? Aí eu nunca fui muito de brincar, né? Aí eu falei assim, por um acaso eu sou de fazer brincadeira? Aí ela olhou assim, ela me dá esse jornal aqui, deixa eu ver, ela olhou. Aí ela pegou, minha filha, isso é o melhor presente que Deus pode me dar. E foi uma alegria, né? A primeira coisa que eu fiz foi ir pro mercado fazer compra. Tirei o dízimo e fui fazer compra. Aí eu fiz uma compra muito enorme, que deu para 2 meses. Todos os dias eu lembro de onde Deus me tirou, de onde eu saí, das necessidades que eu passei. Não procuro fazer jus assim, meu salário todos os dias. Aí você vê, né? Ela respeitando a fé que ela tem, foi lá, tirou o dízimo. Isso é uma questão de fé, né? Que eu não discuto. Eu não sou religioso, então eu não tenho nenhuma religião, acredito em Deus, em Jesus Cristo, mas
não tenho nenhuma religião, nem católica, nem evangélica, mas eu respeito muito. Então, numa questão de fé e em respeito à sua fé, ela foi ali, tirou o dízimo, foi para o mercado, veja, a única coisa que ela queria comprar comida. Ela não queria comprar um carro, comprar uma casa, claro que isso veio como consequência, mas ela queria comprar comida para ela e comprar comida para os filhos, era a única coisa que ela queria. Incrível, incrível mesmo. Mercado fazer compra. Tirei o dízimo e fui fazer compra. Aí eu fiz uma compra muito enorme, que deu para 2 meses. Todos os dias eu lembro de onde Deus me tirou, de onde eu saí, das necessidades que eu passei. Não procuro fazer jus assim, meu salário todos os dias.